Shalom, queridos, aqui é o Ney Yosef. Vamos falar um pouquinho da apologética e peço que vocês deixem a sua curtida, o seu like, inscreva-se no canal para estar nos ajudando. E tirando aqui essa introdução de um livro que está em inglês, tá? E traz pelo título Dong Apologetic White African Mindset, Equipping African to Defend the Christian Faith. E nós temos aqui, né, esse livro, quer dizer, Praticando Apologética como uma mentalidade africana, ou seja, capacitando os africanos a defender a fé cristã, esse livro. E trabalhei aqui na tradução do livro para estarmos aqui, entendemos um pouco da apologética, né? Então estou aqui com um texto traduzido e eu tenho certeza que vai ser de bênção e vai expandir as facetas da apologética. A apologética cristã não é um assunto unilateral ou estreito que trate apenas da Bíblia e da ciência, mas é um campo vasto, com várias ramificações que lidam com diferentes visões opostas à fé cristã. O aumento do conhecimento nos séculos recentes expôs a fé cristã a uma oposição mais intensa e novas perguntas provocativas que tentaram rebaixar as escrituras. A tarefa da apologética cristã continua se ampliando com novos tópicos, ganhando destaque à medida que os opositores do cristianismo apresentam uma variedade crescente de questionamentos. Então, a apologética é extremamente importante para que o indivíduo ele possa entender a razão da sua fé, né? Nós temos exatamente essa expressão nas cartas doutrinárias, né, nas epístolas, e é necessário o cristão, ou aquele que professa a fé em Deus, entender a razão da sua fé. Algumas pessoas pensam que a fé ela é cega, né, que é uma crença cega no tocante a questionamentos filosóficos, a questionamentos racionais. Existe razão, sim, na fé e existe muita base para a fé. Então, é necessário pensar nisso, né? A grande prova histórica é que a fé produziu muitos pensadores na história, né? Grandes pensadores, universidades como Harvard, Oxford, foi exatamente de origem cristã. De origem cristã. Para quem não sabe disso, pesquise as origens de grandes universidades e etc. Então, porque a fé, ela produz sim racionalidade. Nós temos um apelo de Paulo, um conselho de Paulo, escrita nas cartas aos Romanos, quando Paulo diz que devemos, né, apresentar a Deus um culto racional, né? Culto racional. Esse é o nosso dever. Existe razão, racionalidade na nossa fé. Então, a apologética, ela tem várias ramificações. Então, por exemplo, quando nós tratamos da apologética dentro da ramificação bíblica, quando você vai trabalhar em defesa do quê? Inclui questões relacionadas à autoria, né, que às vezes alguns críticos eles questionam a autoria, a data, livros bíblicos, dos livros bíblicos, etc.
Ponto importante, cânon, o cânon da Bíblia, que envolve inspiração bíblica, a inerrância, que é outro tema muito forte que precisa ser esclarecido. Aqui estão pontos muito importantes aqui, né? Principalmente esses dois. Todos são importantes, mas esse aqui é muito importante mesmo, de extrema importância. Entender o cânon e a inerrância da Bíblia Sagrada, tá? Então, quando você trabalha nesses aspectos apologéticos, então quando se pensa em apologética bíblica, então é nisso aqui que você vai trabalhar, entender, fundamentar, sabe? Autoria, data, cânon e inerrância, tá? Ou inerrância. Nós temos apologética filosófica, que é extremamente importante também. Porque eu disse para vocês que a fé, nossa fé em Deus, ele é baseado na racionalidade. Ou você acha que crer em Deus é algo irracional? Se você pensa que crer na divindade, crer em uma divindade, né, é irracional, você está extremamente enganado. A apologética filosófica, ela ocupa principalmente com argumentos para a existência de Deus, porque aqui está, né? O ateísmo ataca profundamente a existência de Deus. E a base dos seus argumentos sempre é o caos. O caos, a morte, a violência, a desgraça humana, sempre é uma das grandes bases que eles usam para atacar. Claro que não só isso, tá? Eles vão trabalhar também na negativa do design inteligente. Então, para eles não existe um design inteligente. Tudo foi obra de uma evolução do acaso. Então, houve uma explosão de energia e etc. Houve uma evolução e etc. E tudo hoje é o que é por obra do acaso e etc. Então eles vão justificar com milhões de argumentos que desde melhorar acaba piorando ainda os seus argumentos, de sorte que os argumentos são tão absurdos que temos quase um meme, né? Mas uma exposição irônica que diz assim que para crer na evolução ou no Big Bang é necessário ter mais fé em todas essas construções do que ter fé em Deus. Ou seja, seria mais fácil ter fé em Deus do que ter fé, acreditar em toda essa teoria. Então, a existência de Deus, tá? Então, eles não estão preocupados em provar o cristianismo, porque se é um assunto filosófico que vai trabalhar em razão e etc., não busca provar o cristianismo sobre outras religiões. Então não é o caso, né? O cristianismo é certo. Não. Primeiro eles vão entender que existe uma autoridade, né? Um Deus, e isso vai ter argumentos, mas defende a existência de uma divindade criadora. Deixa eu te mostrar somente um tipo de argumento, vou demonstrar rapidamente como funciona mais ou menos esses argumentos filosóficos. Por exemplo, trabalhando filosoficamente, o que Deus é. O que Deus é? Quais são os atributos para que Deus seja Deus? Aqui está o ponto-chave, né? Quais são os atributos? Uma delas é a eternidade. Deus é eterno e atemporal. Ele está além do tempo, ele não depende do tempo, e também ao mesmo tempo eterno. Então ele está além de tudo isso, porque tudo aqui, por exemplo, a própria ciência explica que teve uma origem, que seria o Big Bang. Agora, o que a ciência não consegue explicar é que, como eles justificam que tudo vem de uma grande energia, que essa energia, houve toda essa evolução da energia, só que eles não conseguem explicar se a energia é eterna. Logo,
se eles afirmar que a energia é eterna, então, logo, a sua divindade seria a energia, porque o que atribui, os atributos que faz de Deus ser Deus, é exatamente esse atributo, eternidade. A ciência não consegue explicar, ela não responde se a energia é eterna. Como é que algo pode ser eterno? Só Deus pode ser eterno. Então, se eles chegam, algum cientista dizer que a energia é eterna, logo é uma divindade. Porque a característica e os atributos de uma divindade é a eternidade. Então, se você, a única justificativa que eles falam é que eles não sabem, não conseguem lidar exatamente com esse assunto. Por isso que eles agora passam o quê? A projetar teorias que são extremamente limitadas. Eles não conseguem lidar. Então, muito dos aspectos científicos, meus senhores e minhas senhoras, é fé. Simplesmente fé. Porque muitas das teses científicas sobre a origem, sobre a energia, eles não conseguem provar, mas eles trabalham por perspectiva, fé e conjecturação. Acredito. Então, acaba tendo um paralelo com o cristianismo, que o cristianismo deixa claro que não se pode provar Deus porque Deus é autoexistente. Deus está além da matéria. Entende? Então, como você vai provar algo que está além da matéria? Entendeu? Mas existe o argumento científico do design inteligente. Todas as coisas são extremamente calculado, houve uma inteligência. E um dos atributos da divindade é a eternidade, pois o próprio Deus, sim, foi ele que deu origem à energia. Então, mesmo que a ciência diz que houve uma explosão, quem provocou, quem originou a matéria para tudo isso, foi uma divindade, um ser que está por detrás de tudo isso. É difícil negar esse argumento. Apologética racional. Nós trabalhamos na filosofia, agora trabalhamos um pouco nos aspectos que também vem de um aspecto filosófico, o apologética racional. Aborda termos como dificuldades bíblicas, por exemplo, Bíblia e a ciência, Bíblia e evolução, Bíblia e astronomia e cosmologia. Né? Isso é uma forma em inglês não, grego, né? Seria cosmologia, mas nós falamos cosmologia. A ascensão da teoria da evolução resultou no desenvolvimento do criacionismo, que trabalha também, porque a Bíblia parte de um princípio criacionismo e não do evolucionismo, né? Hoje, uma das áreas mais avançadas da apologética racional, ou seja, a apologética trabalha profundamente, exatamente nessa área. Conforme o texto já está dizendo, é uma das áreas mais avançadas da apologética racional. Então, não pense os críticos que a apologética quer dizer defesa da sua fé, a razão da sua fé. Então, não pensem que aqueles que têm fé em Deus, que estudam e que aplicam ao conhecimento, não teriam uma argumentação filosófica, racional e etc. Nós temos a apologética clássica, métodos usados pelos primeiros pensadores cristãos, né? Como Agostinho, Anselmo e Thomas de Aquino, né? São teólogos conhecidos no mundo da teologia. Enfatiza argumentos racionais para a existência de Deus, evidências históricas para a veracidade do cristianismo, né? Dá grande ênfase aos milagres, como confirmação das afirmações de Cristo, dos profetas e dos apóstolos. Apologética evidencialista. Enfatiza a necessidade de evidências para sustentar as reivindicações cristãs. Então aqui também é muito importante, tá?
A evidência pode ser racional, histórica e arqueológica. Então, podemos trabalhar profundamente nesses aspectos aqui. Temos sim fontes racionais, temos fontes históricas. Por exemplo, existe um lado dentro, só para vocês terem ideia, nós temos professores universitários, acadêmicos, que não têm fé em um Jesus divino, como relatado pela Bíblia. Então, mas eles aplicaram dentro dos aspectos, dentro das rigidez de uma pesquisa universitária, né, numa faculdade, eles buscaram o Jesus histórico. Tá, tipo assim, será que esse Jesus aí, podemos encontrar ele fora da Bíblia? Assim como podemos encontrar evidências sobre Alexandre o Grande historicamente? Aristóteles, Platão, grandes vultos, né, romanos, imperadores. Será que ao buscarmos historicamente fora de um livro, será que podemos encontrar evidências históricas em cartas, paralelismo, por exemplo, algum historiador da época dele, por exemplo, quando se fala, por exemplo, um grande escritor que viveu naquela época, que em seu livro ali, ele fez como se diz, um relato, né, sobre tal personagem, entende? Será que tem? Então, existe hoje no campo acadêmico grandes acadêmicos que creem agora na existência histórica, por mais que eles não creem na Bíblia. Porque eles justificam que a Bíblia, ela põe mitologias, né? Ela dá um recheio mitológico em personalidades, grandes personalidades. Elas existiram de uma forma diferente, mas aí vem, vamos colocar assim, algum livro, alguma outra coisa que apresenta de uma forma muito mitológica, mística sobre aquela personagem. Inventa uma narrativa sobre aquela personagem, entende? Então, será que Jesus da Bíblia pode ser rastreado historicamente? Sim, pode. Nós temos historiadores, nós temos grandes vultos na história. Por exemplo, Jesus viveu 2000 anos. Nós temos, então, homens, personagens, né, autoridades que viveram naquela época, que fizeram menção de Jesus em seu escrito. Não que ele escreveu um livro sobre Jesus, mas em uma tese. Ele estava escrevendo algo e colocou e fez uma citação. Por exemplo, nós temos o historiador Flávio Josefo, um historiador que viveu nesse tempo ali, que foi contemporâneo de Jesus, né? Então ele falou de Jesus, falou de João Batista e etc. Então, será que temos, por exemplo, fora das Escrituras, um Jesus histórico? Sim. Será que podemos confirmar existencialmente, historicamente, Jesus e até o que a Bíblia diz fora, com histórias que confirmam o que a Bíblia relata? Sim, tem. Para comprovar que as Escrituras não é uma ficção, não é uma novela, não é um filme de ficção, mas é um relato fidedigno da vida de Jesus. Mas se a pessoa não está contente com as Escrituras, o Jesus histórico, historicamente, é extremamente estudado por acadêmicos que comprovam a existência. Arqueologicamente também, como por exemplo, encontraram os ossos do irmão de Jesus, que a Bíblia fala que era Tiago,
que em aramaico quer dizer Yosef, né? Yosef. Não, Yaakov, desculpe. Né? Yosef seria o pai, tá lá. Nós temos na arqueologia Yaakov, hoje é Yaakov, que é traduzido, que colocam sempre por Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Tem arqueologia, já encontrou uma antiga vila lá nas escavações, uma antiga sinagoga que está lá. Lembre-se de Yeshua, o teu Consolador, que testemunhou com seu próprio sangue. A arqueologia achou isso na entrada de uma sinagoga de judeus que cria no Messias no tempo dele. Então, existe apologética evidencialista, uma apologética, um homem que vai trabalhar profundamente, vai trabalhar nessas evidências para te mostrar que a fé nas Escrituras não é algo simplesmente inventada por uma ficção. Apologética pressuposicional, né? Afirma que a defesa do cristianismo deve começar por pressuposições fundamentais. Parte da pressuposição de que o cristianismo é verdadeiramente e busca mostrar que somente ele fornece uma base coerente para a realidade e o conhecimento e a moralidade. Então, aqui defendem a verdade que o cristianismo defende. Então, vai mostrar com todos esses argumentos que o cristianismo tem base sim para a verdade dos seus argumentos. Então, nós temos aqui um pouquinho da apologética, facetas ou faces da apologética para você entender. Né? É muito bom nós trabalharmos nisso e mergulharmos nessas águas profundas e que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Estou indo.